Quer trocar? Não pode ter problema, não, né? Ai, Clarice, Pode deixar, pô. então tá, vou deixar, porque até eu conseguir trocar isso. Tudo bem, estou iniciando a gravação, tá ok? Ah, Então, primeiramente, bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos nessa nossa, dando sequência às atividades da semana acadêmica, né? Nós estamos aqui hoje com a professora doutora Suzana Nogueira Diniz. Ela possui graduação em Ciências Biológicas, ela é bacharel em Microbiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, ela é mestre em Bioquímica, doutora em Imunologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Pós-doutorado dela em inflamação pelo Instituto Lúdio de Pesquisa sobre Câncer e em Imunogenética pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente, ela é professora doutora em biotecnologia, do programa de biotecnologia e inovações em saúde do programa de mestrado em farmácia e do programa do mestrado em ensino de ciências e saúde da Universidade Anhanguera de São Paulo, a Uniam. E ela atua como coordenadora da Comissão Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Uniam. Ela participa de projetos de ensino na área de biotecnologia e da educação básica, é líder do grupo de pesquisa do Núcleo de Prospecção Tecnológica para a Saúde, tem experiência na área de imunologia. E, somado a tudo isto, como vocês estão vendo aí, ela também orienta na modalidade EAD alunos aí de graduação. Tá ok? Passo a palavra para a senhora professora, seja muito bem-vinda. Tá? muito obrigada, Clarice, bem-vindo a todos, bom dia. É um prazer enorme estar aqui para poder falar de um tema tão relevante, né, sobre esse que a gente vai discorrer aqui, né, sobre essas variantes genéticas do vírus, do coronavírus. Então, eu espero que eu possa contribuir um pouquinho aí para vocês sobre esse tema, tá bom? Desculpa, eu vou desligar minha câmera, porque eu estou com um problema aqui de internet, para que não falhe, né, durante a apresentação. Então, a partir de agora, eu vou desligar a câmera. E, Clarice, eu vou te pedindo, então, para você ir passando os slides, tá? Sem problema, professora. A Clarice já me apresentou, né? Eu sou professora dos programas de pós-graduação, tem aqui meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato. Como ela falou também, a gente agora tem um programa de iniciação científica, não só na modalidade EAD, viu, Clarice? Mas a gente também tem a modalidade presencial, então o edital está aberto, com bolsa da Funadesp. Então, quem tiver interesse, por favor, me escreva, entre em contato, porque a gente tem vaga agora para o programa de iniciação científica presencial, tá? A gente está situado, os nossos laboratórios da pós-graduação estão situados lá em Pirituba, né? E quem tiver interesse, por favor, entre em contato. Então tá, então o tema, né, que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje é sobre as variantes genéticas do SARS-CoV-2, que é o coronavírus, e o que elas significam. Por favor, Clarice. Então, para a gente poder falar de variante genética, a gente tem que entender de onde vem essa variabilidade, né? A gente tem, eu trouxe esse slide para mostrar como que os micro-organismos patogênicos, eles são muito diversos, né? Então, aqui a gente tem uma fotomicrografia de um vírus, de uma bactéria cheia de flagelo, de um euminto, aqui embaixo de um fungo, né? Aqui à direita, Clarice, dá para esse, um fungo filamentoso, esse aí que você está mostrando é a micobactéria, e no meio a gente tem um protozoário. Né? Então, o que caracteriza essa diversidade desses micro-organismos patogênicos, dentre eles os vírus? Próximo, Clarice. O que determina essa variabilidade é o genoma que cada um contém, né? Então, aqui, representado no vírus lá dentro, o genoma do vírus, nesse caso é o coronavírus, que é composto de um genoma de RNA. Aqui a bactéria, ela tem um cromossoma único no seu interior, né? Então, compondo esse genoma.
o micro-organismo, o fungo, o protozoário. Então, cada um desses micro-organismos possui um genoma diferente. E é esse genoma que vai dar essas características que vão ser diferentes, tanto entre cada um desses micro-organismos, quanto dentro de um mesmo micro-organismo, a gente tem diferenças individuais de cada um, que é o que vai constituir as nossas variantes genéticas, como a gente vai ver ao longo dessa apresentação. Próximo, Clarice. E o que compõe esse genoma desses micro-organismos? Então, o genoma nada mais é do que um conjunto de nucleotídeos, né? Um nucleotídeo composto por uma base nitrogenada, né, ligado a uma pentose, que é uma cadeia de açúcar, e a gente tem basicamente 4 bases nitrogenadas dentro do nosso genoma, tá? Nosso, que eu digo dos organismos em geral. Então, a gente tem genomas que são compostos por ácidos desoxirribonucleicos, que são os DNAs, compostos por citosinas, guaninas, adeninas e timinas, então por esses 4 nucleotídeos, enquanto que genomas que são compostos de ácidos ribonucleicos, que são os RNAs, eles são compostos de citosinas, guaninas, adeninas, e ao invés da timina, no RNA a gente tem a base uracil, tá? Então, o que compõe cada um desses genomas são apenas essas 4 basezinhas. Então, se a gente pensar que a variabilidade desses genomas se dão não só pelo tipo, né, de genoma de RNA ou de DNA, mas pela variação da sequência dessas 4 bases genéticas que eu apresentei aqui. Próximo, Clarice. Então, mais especificamente, o grupo dos vírus, né, eles são compostos por um genoma, que por esse genoma super compacto, né, em escala de 10.000 a no máximo uns 40.000 nucleotídeos. Então, são genomas muito pequenos que compõem esses micro-organismos, né? E o coronavírus, especificamente, ele tem 30.000 nucleotídeos no seu genoma. Dentro desse grupo de vírus, a gente também tem uma diferença muito grande, uma heterogeneidade muito grande de estrutura e composição desses vírus, né? Então, para começar, a gente tem vírus que tem em seu genoma RNA ou ele tem DNA. E é através dessa classificação, né, dessa composição de genoma, de RNA ou DNA, que os vírus são classificados. Então, a gente tem lá em cima vírus de DNA dupla fita e vírus de DNA fita simples. No meio, a gente tem vírus de RNA, aqui destacado o coronavírus, ele é um vírus de RNA, e a gente tem vírus de RNA dupla fita ou vírus de RNA fita simples. O coronavírus, ele é um vírus de RNA fita simples. Então, os vírus de RNA fita simples, especificamente, eles têm uma capacidade de mutar, de variar muito maior do que vírus de DNA ou vírus de RNA dupla fita. Então, é daí que surgem essa capacidade de mutação desses vírus e daí gerando essas variantes que a gente vai falar ao longo da apresentação. Próximo. Eu trouxe esse próximo slide para exemplificar, né, como que acontecem essas mutações. Então, aqui está mostrando que quanto maior o genoma do organismo, então está escrito aqui, higher eucariotos. Então, genomas de eucariotos superiores, né, que tem em torno de 10 a 8 a 10 a 10 nucleotídeos, eles têm uma capacidade de mutação muito menor do que organismos que têm, que são compostos de RNA, como está exemplificado aqui, o RNA do SARS-CoV-2.
tá? Então, mostrando que aqui o SARS-CoV-2 ele tem em torno de 30 mil nucleotídeos, com uma taxa de mutação, representado no eixo Y, entre 10 a menos 4 e 10 a menos 3. O que significa isso? Cada vez que esse vírus replica o seu material genético, ele pode sofrer uma mutação de 3 a 30 nucleotídeos. Então, é uma taxa muito alta cada vez que ele replica, tá? Por que esse vírus sofre tanta mutação, né? Não só o coronavírus, mas qualquer vírus composto de RNA dupla fita simples. Quem replica esse material genético, né, do vírus é uma enzima, né, é uma polimerase, que é denominada de RNA polimerase, tá? Todos os genomas, eles são duplicados por uma polimerase. Genoma que contém DNA é replicado pela DNA polimerase. Genoma que é composto por RNA, ele é duplicado pela RNA polimerase, tá? O que ela tem de diferença, a RNA polimerase da DNA polimerase? A DNA polimerase, ela é uma enzima muito mais complexa e ela possui uma atividade que a gente chama de atividade proofreading. É uma atividade de correção. Então, vamos lá. Toda vez que a polimerase duplica um material genético, ela usa como base uma fita molde, tá? Então, a partir de uma fita molde, que é a fita original, essa DNA polimerase, ela vai copiar essa fita molde, inserindo aqueles nucleotídeos A, T, C e G, que são complementares à fita molde. Complementar, ou seja, onde existe um C, a DNA polimerase vai adicionar um G, porque G pareia com C, A pareia com T. Então, toda vez que na fita molde tem um G, a DNA polimerase ou a RNA polimerase vai adicionar um C. E assim por diante. Então, ela faz uma leitura da fita molde, gerando uma fita complementar pareada com essa fita molde. E o que acontece? A partir de 1000 nucleotídeos que ela adiciona, tanto a RNA polimerase quanto a DNA polimerase, pode ocorrer um erro ao acaso. Então, aonde existe um G, ela deveria colocar um C, ao acaso, ela coloca, por exemplo, um A. Então, isso acontece normalmente durante o processo de replicação. Entretanto, a DNA polimerase, como eu disse, ela tem essa atividade de correção, que é denominada de proofreading. Então, ela adiciona, faz a fita complementar inteirinha, depois ela volta, corrigindo essas regiões que a gente chama de regiões de mismatch, onde não houve um pareamento. Então, ela vai lá, ela colocou um A no lugar do G, ela troca e corrige essa nova fita formada. Entretanto, a RNA polimerase, ela não tem essa atividade de proofreading. Por isso que ela acaba ocorrendo essas mutações que são aleatórias, tá? Toda vez que o RNA do vírus é replicado, tá? Então, essa alteração, ela é chamada de mutação, ela pode perpetuar ou não, tá? E isso ocorre toda vez que o vírus replica. Então, isso tem que estar muito claro para vocês, que as mutações ocorrem de forma aleatória durante o processo de replicação do material genético do vírus, tá? As mutações que são geradas nos vírus, elas podem ser de 3 tipos. Esta primeira que eu exemplifiquei, que é apenas uma troca de um nucleotídeo, então, onde deveria existir G, foi colocado um A. Essa mutação, ela chama de
ela é denominada de SNP, SNP, né, do inglês Single Nucleotide Polimorfismo, tá? Então, é um polimorfismo de base única, então, é apenas uma troca, e é isso que está acontecendo na maioria das variantes, tá? A gente tem essa troca. Essa mutação, ela pode ocorrer por uma deleção, então, ocorre a não colocação de um nucleotídeo naquele lugar, simplesmente é deletado 1 ou 2 nucleotídeos naquela posição, tá? Em organismos superiores, a gente tem deleção de fragmentos genômicos grandes, então, por exemplo, ou então adição, por exemplo, como a síndrome de Down, que a gente tem trissomia do cromossomo 21, então a gente tem a adição de um cromossomo inteirinho, né, nesses organismos. Então, nos vírus ocorre deleção de alguns nucleotídeos, ou então essa fonte de mutação pode ser por uma recombinação. O que significa isso? Então, uma célula, ela pode ser infectada por mais de um tipo de vírus, e aí, durante esse processo de replicação, ocorre essa recombinação de um fragmento de um vírus com outro fragmento de outro vírus. Então, eles trocam esses fragmentos e é gerado, então, um novo vírus, uma nova variante contendo essa região que houve a recombinação. Então, existem essas 3 fontes de mutação viral, né, que vão gerar essas novas variantes. A mais comum é a troca de nucleotídeos simples, os SNPs, mas a gente também está vendo variante aí do SARS-CoV com uma deleção de alguns nucleotídeos, tá? Então, só para contextualizar de onde vêm essas mutações. Próximo, Clarice. Mas o que são essas variantes virais, né? Então, as variantes, é muito importante que esteja claro para vocês que elas são originárias de um vírus que sofreu diversas mutações, tá? Uma variante não é originária apenas de uma única mutação. É um conjunto de mutações que vão gerar essas variantes. Então, como eu disse anteriormente, os vírus eles estão mutando constantemente, né, por meio dessas mutações, e é comum, é natural a gente esperar que essas novas variantes surjam, tá? Por esse acúmulo de mutações. Então, às vezes, essas variantes surgem e desaparecem. Por quê? Porque essas mutações não vão conferir vantagem nenhuma para o vírus. Então, ocorreu a mutação aleatória, esse conjunto de mutação, surgiu uma nova variante, e daqui a pouco ela desaparece. E outras vezes essas variantes surgem e persistem, tá? Normalmente, essas variantes que surgem e persistem é porque essas mutações têm o potencial de alterar a biologia ou o comportamento do vírus, tá? Inicialmente de uma forma inesperada, porque aquilo ocorre ao acaso, né? Porque, gente, o vírus, ele vai sobreviver replicando. O vírus, ele é um parasita obrigatório intracelular. Não existe partícula viral no meio externo, né? Ela sobrevive muito pouco tempo, né? Diferente de bactérias que podem sobreviver, o vírus não sobrevive fora de uma célula. Ele precisa de uma célula para sobreviver. Então, qual é o objetivo do vírus? Infectar uma célula e replicar lá dentro. Porque se ele deixar de fazer isso, ele vai morrer. Então, essas mutações, muitas vezes, conferem vantagens para os vírus. Quais seriam essas vantagens? Essas vantagens seriam a capacidade que ele vai ter de replicar cada vez mais, né? Então, quanto mais o vírus replica, maior a chance que ele tem de acumular essas mutações, que podem ser benéficas a ele, né? Então, essa capacidade do vírus de replicar, ela acontece em qual momento? No momento em que esse vírus se espalha numa determinada população, então, quanto mais indivíduo ele infectar, mais chance ele vai ter de replicar e mais chance ele vai ter de mutar
gerando essas novas variáveis, isso é muito importante a gente saber, e quando também ele infecta um hospedeiro, que pode estar com o sistema imune comprometido. Então, quando ele infecta esse tipo de organismo, ele tem maior chance de replicar, uma vez que aquele organismo não está com o sistema imune completo para poder inibir essa replicação. Então, é aí que é o nicho, né, que esse vírus vai encontrar para replicar cada vez mais e para gerar essas mutações aleatórias, levando ao aparecimento dessas variantes, tá? Mas é muito importante que fique claro para vocês que essas variantes, elas são um conjunto de mutações que esses vírus sofrem e que vão gerar esses efeitos, né? Eles vão conferir essas vantagens aos vírus para que eles sobrevivam cada vez mais. Próximo, Clarice. E o que a gente precisa saber e como que a gente pode detectar essas variantes, né? Como que eu detecto uma variante viral? Próximo. É através, né, do sequenciamento do genoma viral. Então, eu falei que essas variantes surgem por um conjunto de mutações. Essas mutações nada mais são do que uma alteração desses nucleotídeos na sequência do genoma viral. Então, é quando eu tenho uma alteração de um T e eu coloco um G, ou vice-versa. Então, como que eu faço para detectar isso? Eu tenho que sequenciar cada uma dessas letrinhas que compõem o genoma viral. Então, hoje, a gente já tem diversos métodos de sequenciamento em larga escala, né? Então, eu consigo sequenciar todo o genoma viral e estabelecer exatamente qual é a sequência do A, T, C e G naquele genoma daquele vírus. Então, o que os cientistas têm feito? Próximo, Clarice. Eles, a partir de amostras clínicas de pacientes, então, cada um dos pacientes, eles fazem a coleta desse material, né, através daquele swab nasal, coletam esse material, extraem o RNA do vírus, que é o genoma do vírus, e colocam em aparelhos que vão determinar essa sequência desse genoma, de cada uma dessas amostras clínicas dos pacientes portadores desse SARS-CoV, tá? Então, o paciente com diagnóstico de COVID é submetido a esse swab nasal, o RNA do vírus é extraído, então a gente tem kits de extração para depois fazer esse sequenciamento dos nucleotídeos que compõem esse genoma viral. Através dessas sequências, então aí os cientistas vão ter tudo isso num banco de dados, né? E eles vão determinar onde estão ocorrendo essas mutações, através do alinhamento desta sequência com a sequência do genoma do vírus inicialmente isolado durante o início da pandemia. Então, a gente tem um sequenciamento, um genoma viral sequenciado padrão, que a gente chama de original, e, a partir daí, todos os sequenciamentos que eles obtêm dos pacientes, eles vão fazendo o alinhamento com esse genoma original, para determinar onde está ocorrendo a mutação, em qual região do genoma e qual é a mutação, se é a troca de um A por um T, se é a troca de um G por um A, e assim por diante. E, através disto, então, depois de mapeado o lugar e qual é a troca, eles fazem, então, a construção de uma impressão digital. A gente chama de fingerprint, tá? Fingerprint nada mais é do que uma impressão digital desse genoma comparado com o genoma original. Então, próximo, Clarice. Eu trouxe um exemplo, né, do que é esse fingerprint, essa impressão digital. Então, se a gente olha aqui no início, a gente tem uma variação caracterizada em azul, uma bolinha azul, no início ali do nosso dendrograma, que isso aqui é um histograma, isso, Clarice. Então, aqui ocorreu uma mutação,
tá? No genoma original do SARS-CoV lá na China. Eu vou falar sobre essa mutação. Depois, esse indivíduo, esse organismo, eu vou chamar de indivíduo, vírus desse organismo, ele pode sofrer aqui para cima uma mutação laranjinha. Então, ele sofre essa segunda mutação e depois ele pode sofrer uma terceira mutação em verde, lá em cima. Isso, Clarice. Então, aqui eu gero uma variante que pode estar no paciente A e B, para frente, contendo essas 3 mutações, azul, laranja e verde. Então, eu caracterizei uma variante. Eu posso ter também, a partir do original, de novo, volta lá, Clarice, o azulzinho, que sofre uma mutação laranja, que depois vai sofrer uma terceira mutação vermelha, caracterizando, então, uma nova variante no paciente C, que vai ter a mutação azul, laranja e vermelho, tá? E aí eu posso ter de novo, volto lá para isso, o azul que sofre uma mutação, em vez de ser laranja, agora ele vai ter uma mutação verde claro, e aí eu caracterizo uma outra variante no D. Paciente D só tem essas 2 mutações, azul e verde clarinho. Ou então ele pode sofrer uma mutação vermelha e caracterizar uma outra variante no paciente E, que vai ter a mutação azul, a mutação vermelha e a mutação verde clara. Então, é assim que eu determino onde estão as variantes, quais são as variantes, quais são as mutações e o local onde essas mutações, né, ocorreram no genoma viral, caracterizando, então, essas diversas variantes virais. Tá bom? Próximo. Então, o que a gente precisa saber sobre essas variantes? O que é importante? Tá, então eu detectei onde estão essas variantes, eu detectei quais são as mutações que elas sofreram, mas o que eu preciso de saber delas? Então, no início da minha aula, pode passar, Clarice? A gente falou que essas mutações, elas podem conferir mudanças no comportamento dos vírus. E diante desse fato, o Centro de Controle de Doenças e Prevenção de Doenças, o CDC, nos Estados Unidos, ele classificou as variantes de SARS-CoV em 3 tipos, em 3 níveis, tá? O primeiro nível que ele classificou foram as variantes de interesse. O que significa variantes de interesse? São essas variantes que possuem essas mutações genéticas, então elas possuem esses marcadores de mutação, tá? Então foi sequenciado, então foi detectado o fingerprint dessas variantes. Entretanto, eles não têm evidências que essas variantes podem afetar o comportamento viral de transmissão, de diagnóstico, de terapêutica e de escape imunológico. Então, é só esse nível de variante de interesse, os pesquisadores somente detectaram o fingerprint, mas não identificaram, não evidenciaram que essas variantes podem mudar o comportamento viral em termos de transmissão, infectividade, gravidade de doença, ainda. Tá? E o segundo nível de variantes, que são as variantes de preocupação, aí sim, além dos cientistas já terem determinado o fingerprint dessas variantes, eles também já evidenciaram, através de ensaios clínicos, através de estudos laboratoriais, que essas variantes, de fato, tiveram um aumento da transmissibilidade do vírus de um indivíduo para o outro, induziram um aumento da gravidade da doença através do aumento de hospitalização e morte, e também tiveram um maior escape imunológico. Então, essas variantes, elas são capazes de escapar do sistema imunológico do hospedeiro. Então, agora eu tenho evidências científicas
de que essas variantes alteraram o comportamento viral e, portanto, alteraram o curso da doença no hospedeiro. A maioria das variantes atuais, como nós vamos falar, a da Inglaterra, a P1 do Brasil e a variante da África do Sul, elas são classificadas como variantes de preocupação, tá? Porque a gente já tem evidência que essas variantes alteraram o curso da doença. E o terceiro nível de classificação que o CDC deu para essas variantes são as variantes denominadas de variantes de alta consequência. Graças a Deus, a gente ainda não tem nenhuma variante nesse nível, porque o dia que a gente chegar aí, a coisa vai ficar séria. E o que significa essa variante de alta consequência? São variantes que não só alteraram o curso da doença, como tudo que a gente já sabe em termos de manejo clínico e tratamento do paciente não vão ser eficazes mais para essas variantes de alta consequência. Aí a gente vai se deparar com um novo tipo de doença, né? Que tudo que a gente já sabe em termos de tratamento e manejo clínico do paciente não vai mais servir para essas novas variantes. Graças a Deus, a gente ainda não tem nenhuma variante de alta consequência. Tá? Então, a gente só tem variante de interesse e variante de preocupação. Próximo, Clarice. A partir daí, né, a gente tem que entender como que essas variantes podem afetar o comportamento do vírus. Né? Elas podem afetar aumentando a infecção viral, elas podem alterar a transmissão desse vírus de um indivíduo por outro, elas podem alterar a velocidade da replicação e produção de novas partículas virais, elas podem alterar, elas podem ser capazes de escapar do sistema imunológico do hospedeiro e, consequentemente, alterar a severidade e a letalidade da doença. Como que eu determino isso? Para eu determinar como que essas variantes alteram o comportamento do vírus, próximo, Clarice, a gente tem que relembrar um pouquinho, né? Como que essa variante, como que é o curso de infecção, tá? Eu queria que você colocasse um outro slide, Clarice, passa mais um. Esse. Desculpa, eu acho que eu troquei a ordem e acabei me confundindo. Então, vamos só relembrar aqui, gente, como que acontece esse processo de infecção e replicação viral. Então, vamos lá. Quando o vírus, como que o vírus entra dentro da célula? Então, como eu falei, o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Ele precisa de entrar dentro de uma célula. Então, essa entrada do vírus na célula é um mecanismo ativo viral. É o vírus que vai entrar dentro da célula, e não a célula que vai fagocitar o vírus. Porque se ele não entrar, ele não sobrevive. E como que ele entra? Ele entra através da interação de uma proteína que ele tem, né? Que é a proteína spike, né? Que é essa proteína que dá essas espículas em torno do vírus, né? Por isso que o coronavírus tem o nome de coronavírus, que isso parece uma coroa, tá? Então, essa proteína, ela é chamada de proteína spike ou proteína S. É ela que vai interagir com um receptor que tem na célula, que é chamado de ACE, né? Que é o receptor, a enzima convertora de angiotensina, muito expresso nas células mucosa respiratórias, por isso que é aí que o vírus penetra nessas células. Então, tem que haver essa interação. Este é o primeiro ponto. Célula que não expressa ACE, o vírus não entra, tá? Então, essa relação entre a interação da proteína spike e o receptor ACE é muito importante para a entrada do vírus dentro da célula. A partir daí, quando ele entra, ele libera o ácido nucleico dele, que é um RNA fita simples, que logo é traduzido na proteína RNA polimerase.
A enzima RNA polimerase vai começar a fazer as novas fitas, né, de RNA do vírus. Essas novas fitas vão gerar, né, as proteínas. Então, eu tenho RNA para a proteína do envelope, eu tenho RNA para a proteína da membrana, eu tenho RNA para a própria proteína do spike, eu tenho RNA para a proteína do nucleocapsídeo. Esses RNAs, então, são traduzidos na proteína lá no nosso retículo endoplasmático. Então, o vírus usa toda a maquinaria da nossa célula para fazer as proteínas dele, né? Essas proteínas traduzidas no retículo endoplasmático migram para o complexo de Golgi, onde vai ser colocado, então, inserido juntamente com essas proteínas, então, vão montada essas novas partículas virais, contendo o genoma do vírus, que foi replicado, né, o genoma de RNA, junto com essas proteínas, formando, então, novas partículas virais que vão ser liberadas para o meio externo e vão poder infectar novas células. Tá? Então, este é o processo, o ciclo de replicação, né, e o processo de infecção viral. Então, volta um pouquinho agora, Clarice. Então, só relembrando isso, no genoma viral, eu tenho informação para todas essas proteínas que vão compor esse processo. Então, a gente tem uma parte do genoma viral que vai sintetizar, que é essa ORF1A, tá? Essa primeira porção aqui, que vai sintetizar proteases, que vão clivar algumas proteínas virais e que vão se tornar ativas. Eu tenho uma segunda porção no genoma do vírus, que é chamado de ORFB, que vão sintetizar as proteínas que são as RNA polimerases e as helicases, que são enzimas que dobram, esticam esse RNA viral. Então, é importante para a replicação do genoma viral. Eu tenho uma região que vai sintetizar a proteína spike, aqui representada em vermelhinho, né? Eu tenho uma região que vai sintetizar a proteína do envelope, que é o E, uma região que vai sintetizar a proteína da membrana, M, e uma região que vai sintetizar as proteínas do nucleocapsídeo, N, tá? Então, a gente está falando aqui de variantes genéticas. Então, quais são as variações que o SARS-CoV tem no genoma dele? Em qual região estão localizadas essas variações? Próximo. Por incrível que pareça, né, a maior parte das variações, das mutações que ocorreram ao longo do genoma do vírus estão localizadas na região da proteína spike, né? Então, é exatamente aonde o vírus interage com o receptor da célula hospedeira. E é aí que estão ocorrendo a maioria das mutações, levando ao aparecimento dessas variáveis genéticas do SARS-CoV. Então, aqui está mostrando em maior aumento a região da proteína spike S, né, que essa região S, ela pode ser dividida em 3 domínios. Proteína, a gente fala domínio. O domínio S1, o domínio S2 e um domínio em vermelhinho aqui, ó, que é o domínio RBD. O que significa? É o domínio de ligação ao receptor. É nessa porçãozinha da proteína spike que vai ocorrer a interação da proteína spike com o receptor ACE na superfície das nossas células, tá? E é aí, exatamente nessa porção, que estão ocorrendo a maioria das mutações que vão conferir essas mudanças no comportamento viral. Próximo, Clarice. Esse eu já falei. Tá, próximo. Então, olha aqui. Para mostrar como que ocorre essa interação da proteína spike
com o receptor ACE, né? A gente sabe, aqui à direita, ó, Clarice, mostra a porção S2 da proteína spike, aqui essa, à direita. Direita minha, direita sua, Flor. A letra B, desenho B. Então, olha aqui. Ah, tá. Isso, a gente tem a porção S2 embaixo, a porção S1 e o RDB, tá? Esse RDB, ele tá com essa porçãozinha fechadinha, e aí existe um outro componente denominado TMPRSS2, tá? Esse TMPRSS2, ele vai clivar essa região RDB para que ela se torne ativa. Então, mostrando agora aqui no desenho à esquerda, ó, Clarice, esse TMP, isso, ele fica do ladinho do receptor ACE, né? E aí, quando a spike vai interagir com o receptor ACE, esse TPMMM, ele cliva essa região para que ocorra essa interação da proteína spike no receptor ACE. Tá? Então, a primeira coisa que vai acontecer, que é o número 1, é a ligação da proteína spike com o receptor ACE. Ligou. Número 2, ligou, o vírus vai entrar. Ele vai entrar e vai jogar o material genético dele lá dentro. Isso é chamado de infecção. Então, é a hora que ocorre a infecção viral na célula. Infectou, entrou, o que vai acontecer? Replicação do material genético. Então, logo vai acontecer a tradução da RNA polimerase e ela vai começar a replicar o material genético. É nessa hora que vai ocorrer as mutações. Lembra disso, gente? Depois que infectou, replicou, formou novas partículas virais, elas vão ser liberadas para o meio externo. O que vai acontecer? Infecção de outras células. Então, eu vou infectar novas células vizinhas através, né, de novo, da ligação da proteína spike com o receptor ACE dessas novas células. Infectou outras células, quanto mais células eu infecto, maior a carga viral que aquele indivíduo vai ter. Então, o indivíduo que teve infecção de uma única célula, e aí depois veio um anticorpo pela vacina e protegeu esse indivíduo, ele certamente vai diminuir a infecção de outras células. Enquanto um outro indivíduo que não tem esse sistema imune ativo, ele não vai impedir que essas novas partículas virais infectem outras células, e eu vou ter, então, um indivíduo com uma carga viral muito grande. E quanto maior a carga viral, provavelmente eu tenho maior gravidade da doença, né? Maior hospitalização, maior letalidade da doença. E muito maior a transmissibilidade do vírus. Quanto mais carga viral aquele indivíduo tiver, portanto, maior a chance que ele tem de transmitir para um outro indivíduo. Então, um que conseguiu conter a infecção e ter poucas células infectadas, ele vai espirrar com 10 partículas virais e transmitir, no máximo, 10 partículas virais. Enquanto um outro indivíduo que está com uma carga viral muito grande, com uma doença muito mais grave, com várias células sendo infectadas, ele vai espirrar com 1000 partículas virais, então ele tem maior chance de transmitir isso para um outro indivíduo, né? Então, aumentando essa transmissibilidade, tá? Então, é assim que esse vírus consegue mudar o seu comportamento viral através das mutações que vão caracterizar esse processo aí que a gente está falando, tá? Próximo, Clarice. Então, vamos começar a história lá no início, né? A primeira mutação, a primeira variante que apareceu é essa variante D614G. Vocês vão ver que eu vou trazer um próximo slide, porque essa nomenclatura dessas variantes é uma confusão. A gente tem várias nomenclaturas para denominar essas variantes. Mas eu vou exemplificar aqui essa nomenclatura onde mostra que o D é um aminoácido que trocou
foi trocado na posição 614 da sequência do genoma do vírus. Então, houve uma troca de um D para um G. Está exemplificado aqui à esquerda, ó, Clarice. Mostra para eles. Isso aqui. Não, aqui, à esquerda. Essa figurinha aqui embaixo, ó. Aqui, ó, onde houve uma troca da sequência GAT, à esquerda. GAT, aqui. Isso. Um GAT que codifica uma asparagina, isso é código genético, né, gente? O código genético é lido de 3 em 3 nucleotídeos, traduzido em aminoácidos. Então, o GAT codifica uma asparagina. Ele, embaixo, sofre o A, trocou para G, ó. Olha a mutação. E aí formou o GGT, que deixa de ser uma asparagina e vira uma glicina. A sigla da asparagina é um D. A sigla da glicina é um G. Por isso que é G na posição 614. Então, esse A está na posição 614, que trocou para um G na posição 614 e virou de um D para um G. Tá? Então, essa é a nomenclatura que eu vou usar aqui. Então, essa primeira variante, que tem várias mutações, mas essa é a mutação mais importante, tá? Foi uma mutação que aconteceu aonde? Na proteína spike. Então, essa mutação conferiu a nova variante viral, que aqui está representada em azulzinho, um aumento de 3 a 6 vezes a sua capacidade de infectar uma célula humana. Gente, quanto maior a capacidade desse vírus infectar, lembra lá do ciclo, maior a capacidade que ele tem de replicar, então ele replica mais rápido, ele tem mais carga viral, ele tem maior infectividade e maior transmissibilidade. Olha a preocupação dessa variante. Então, ela infecta mais rápido, ela replica mais rápido e ela transmite mais rápido, tá? Essa variante, gente, ela surgiu, aí volto aqui para esse gráfico lá em cima, a Clarice, lá no início, em fevereiro, à direita, em fevereiro, lá na China, mostrando aqui, ó, ela em laranja, né? Isso. Então, ela era dominante até fevereiro de 2020 na China. A partir do momento em que essa cepa entra na Europa, ela sofreu, né, na China mesmo, ela sofreu essa mutação, entrou na Europa, e aí, a partir de fevereiro, março, abril, olha como que o gráfico mostra a maior parte em azul. Então, ela se torna dominante. Por quê? Porque ela teve essa vantagem seletiva em relação à variante anterior. Gente, ela infecta muito mais rápido do que a anterior. Ela deixou a anterior no chinelo. Enquanto uma demorava a entrar na célula e infectar, a variante G já estava infectando, passando para outro indivíduo, infectando o próximo, ou seja, ela dominou aquela região por ela ter essa vantagem seletiva, né, de infectar muito mais rápido os indivíduos. Então, a partir daí, né, a gente teve a identificação de diversas variantes. Gente, próximo, Clarice. Que é esse universo aí. Olha aqui o dendrograma que eu mostrei do fingerprint. Olha a quantidade de variantes que já foram identificadas pelo fingerprint. Isso não quer dizer que são variantes de preocupação. A maioria aí são só apenas variantes de interesse. Foi detectado em algum momento através do sequenciamento, tá? Não quer dizer que ela está dominando e infectando outros indivíduos. Ela pode ter sido isolada ali daquele paciente XYZ naquela região e que está em observação a capacidade dela de se alastrar e dominar aquela região, tá? Então, não vamos assustar,
mas é importante a gente observar a quantidade de variantes que já foram detectadas através de sequenciamento. E a nomenclatura disso tudo, gente, é uma bagunça maior ainda, tá? Então, eu trouxe aqui só para exemplificar, para vocês terem uma noção, que a gente pode ter a denominação dessas variantes por clade, que eles chamam, né? É um clã desses dendrogramas, né? E elas são classificadas, por exemplo, por relações evolutivas, e aí elas chamam B1, A1, né? A, B, B1, A1, que a gente vai ver o nome da cepa da Inglaterra, B1, alguma coisa, um número, tá? Ou ela pode ser classificada em relação à sua relação filogenética, aí ela vai ter o nome de 19A, 19B, 20A, 20C, 20B, tá? Ou ela pode ter seu nome classificado de acordo com esse grupo aqui, GISAID, que é Global Initiative of Sharing All Influenza Data, não importa, né? Que vai ter a denominação de SLDVGGHGR, tá, gente? Eu trouxe isso aí mais para exemplificar para vocês essa denominação dessas variantes de SARS-CoV que estão sendo identificadas através desses fingerprints que a gente já falou anteriormente. Próximo, Clarice. Então, aqui é só no gene da spike, tá? Aquela região S1, a região S2 e a região RDB. Então, nessa região RDB, olha a quantidade de variantes que já foram identificadas. Chama atenção novamente, nem todas são variantes de preocupação, graças a Deus. A maioria são variantes de identificação que a gente tem que acompanhar para ver o que vai acontecer, tá? E aqui, representado pela cor, né, a gente tem em azul as variantes que têm o potencial, quer dizer, ainda não foi comprovado, tá, gente? O potencial de aumentar a infectividade, como também em amarelo, clarinho, a gente também tem variantes que podem diminuir essa infectividade. Então, relembrando o que eu falei no início da palestra, essas mutações ocorrem ao acaso e elas podem conferir vantagens ou desvantagens para os vírus, tá? É óbvio que aquelas que têm desvantagens, elas vão desaparecer, porque os vírus não vão conseguir se replicar e eles vão morrer. Então, as que se perpetuam são aquelas que vão conferir uma vantagem para o vírus, né? Que seria o aumento dessa infectividade. E uma outra característica que a gente vai falar no próximo slide, que é o aumento da sensibilidade dessas variantes frente aos anticorpos neutralizantes. Socorro, o que é isso? Próximo slide, Clarice. O que são esses anticorpos neutralizantes? Então, a gente sabe que um sistema imune, ele é ativado para proteger, né, o nosso organismo contra a infecção desses micro-organismos patogênicos. A forma de proteger contra uma infecção viral, existem vários mecanismos imunológicos, que não é o tema da nossa palestra. Num outro momento eu posso vir falar aqui para vocês, mas o que é importante a gente saber? Um dos mecanismos de proteção, né, do nosso sistema imunológico contra a infecção viral é a produção de anticorpos, que está representado aqui por esse Y, tá? A estrutura de uma proteína, de um anticorpo, ele tem essa forma de Y. E o que o anticorpo faz? Ele é produzido aqui pelo linfócito B, representado aqui pela B-cell, né? Então, o linfócito B produz esse anticorpo, ele é secretado para o meio externo, e esse anticorpo vai reconhecer o vírus, tá vendo? E se ligar a esse vírus. Quando ele se liga ao vírus, o que ele faz? Ele impede que o vírus se ligue ao receptor da célula, no caso, a proteína ACE. Esta atividade, né, essa propriedade, ela é chamada de neutralização. Então,
Anticorpos neutralizantes, eles impedem que o vírus se ligue no receptor da célula. Então, ele neutraliza a partícula viral, tá? Eles impedem simplesmente porque eles se ligam na spike. E aí não tem mais aquele sítio de ligação da spike para interagir no receptor ACE localizado na superfície da célula. Então, ele neutraliza essa entrada do vírus na célula. Toda vacina induz a formação de anticorpos. Então, toda vacina induz a formação de anticorpos neutralizantes. A vacina é uma imunização ativa artificial. Então, eu estou colocando dentro do sistema a partícula viral atenuada, ou seja, um pedaço dela, aí tem tipos e tipos de vacinas contra o SARS-CoV, que também não é tema dessa palestra, cada uma delas vai ativar a produção desses anticorpos neutralizantes. Então, eu tenho imunização artificial. Agora, os indivíduos que já foram contaminados com o vírus SARS-CoV também também produziram anticorpos neutralizantes. Eles tiveram uma imunização natural, que gerou também a produção desses anticorpos neutralizantes. Então, indivíduos vacinados têm anticorpos neutralizantes contra o SARS-CoV e indivíduos que foram contaminados naturalmente também produziram esses anticorpos neutralizantes, tá? Então, que fique muito claro, todos dois têm anticorpos neutralizantes. Poxa, mas e aí? Agora a gente acabou de ver que essa mutação alterou a proteína spike. Será que essa alteração ela vai afetar a eficácia das vacinas? Não sabemos. Precisamos acompanhar, né, esses indivíduos vacinados para a gente saber se essa eficácia das vacinas foram alteradas. Eu acredito que cada uma dessas células B produz um anticorpo específico contra uma porção do vírus, né? Uma porção da proteína spike. Então, se ela sofreu uma mutação numa regiãozinha, provavelmente esse anticorpo vai proteger, porque ele vai se ligar em outra regiãozinha, tá? Mas a gente tem que comprovar isso. A gente não sabe se essas variantes vão afetar as eficácias das vacinas. Outro ponto importante para chamar atenção aqui: será que essas variantes elas podem reinfectar novos indivíduos? Existem já relatos na literatura que mostram isso, que tem indivíduos que foram reinfectados. Então, provavelmente, essas novas variantes, por terem a proteína spike alterada, né, os anticorpos neutralizantes daqueles indivíduos que foram contaminados, talvez não permitam ou não conseguem neutralizar adequadamente o vírus de entrar e infectar novas células. Então, também é uma questão que a gente tem que acompanhar para determinar se, de fato, essas novas variantes têm essa capacidade de reinfecção, tá? E esses anticorpos neutralizantes não vão ser suficientes para controlar essa reinfecção, tá? Gente, é muito importante pensar que essas vacinas, elas não foram feitas para impedir que o vírus entre na nossa célula, tá? E sim para impedir que essa doença se torne mais grave, tá? Isso aqui já acontece com o vírus dentro da célula. E um terceiro ponto, que é a perda da sensibilidade dos testes diagnósticos, inclusive para a gente fazer o acompanhamento dessa troca desse comportamento viral por essas variantes, né? Então, será que esses testes diagnósticos eles são feitos com os anticorpos que foram produzidos contra a cepa original? E agora, será que eles vão continuar reconhecendo essas novas variantes? Também é uma questão que a gente precisa de acompanhar.
Tá? Próximo, Clarice, já são quase 10 horas e eu estou aqui falando. É isso que eu ia falar agora para a senhora. Eu vou correr. Então, gente, as 3 principais variantes de preocupação que a gente precisa sair daqui que isso fique bem claro para vocês, elas são 3, tá? A partir daquela variante original lá da China, a DOG, que é a D614G. A gente tem a variante isolada na United Kingdom, no Reino Unido, desculpa. É uma variante que possui essa mutação aqui, ó, N501Y, de novo, trocou o aminoácido N na posição 501 para Y. O que ela faz? É uma mutação no sítio de ligação da proteína spike e aumenta essa ligação, tá? Então, ela vai ter interferência no comportamento e no curso da infecção viral. Essa mutação, ela está presente nessa cepa do Reino Unido, na cepa isolada da África do Sul, que é essa B1.351, e também na cepa brasileira P1, tá? Além dessa mutação, na cepa da África do Sul e do Brasil, a gente tem essa mutação de troca de E484 para cá, né? Esse aminoácido E troca para cá. Também uma mutação no sítio de ligação das proteínas spike, que aumenta a ligação dessa proteína no receptor ACE, mas também tem uma interferência na ligação dos anticorpos neutralizantes. Então, foi uma característica extra, né, preocupante, além daquela mutação que foi observada na cepa do Reino Unido. Tá? Próximo. Então, quais são as mudanças no comportamento viral que o CDC determinou para essas variantes? Então, a variante do Reino Unido, ela tem um aumento de 50% de transmissibilidade, né? E ela tem um aumento da gravidade da doença pelo aumento da hospitalização e taxa de morte. Entretanto, ela tem um impacto mínimo naquela neutralização mediada pelos anticorpos, tá? Já a cepa brasileira e a cepa da África do Sul também tiveram relatado um aumento da transmissibilidade, entretanto, nesse caso, elas tiveram um impacto moderado, né, na neutralização de anticorpos, que a gente precisa de observar se isso vai ter um impacto na eficácia da vacina e se vai ter um impacto na reinfecção dessas cepas, né, nesses indivíduos que vão estar aí expostos a essa cepa com esse aumento dessa transmissibilidade. Próximo. Em relação à gravidade, o que é importante dizer aqui? Aumento da gravidade. Não foi estudado nem na cepa da África do Sul, nem na cepa do Brasil, que foi isolada em Manaus, tá? Existe uma grande dificuldade para você estabelecer uma relação de causa e efeito, né, dessa gravidade da doença. Então, para a gente estabelecer que essa gravidade é devida àquela cepa específica, você tem que isolar todos os outros fatores que interferem na gravidade da doença, como comorbidade, dentre outros, para determinar que é de fato aquela cepa que está causando essa gravidade. E isso ainda não foi feito no Brasil, por vários motivos, né? Entre eles, essa dificuldade de estabelecer esses parâmetros clínicos e dificuldade de sequenciamento em larga escala, porque a gente tem que isolar a cepa daquele paciente e estabelecer essa relação de causa e efeito. Né? Como na Europa isso é muito mais fácil, isso foi possível estabelecer na cepa do Reino Unido. Tá? Isso não quer dizer que não tem essa relação aqui, porque a gente sabe, né, através de estudos observacionais, que essas cepas, essas novas variantes, têm sim aumentado a gravidade da doença, têm sim aumentado o número de internações e hospitalizações dos pacientes que contraíram essas novas cepas, tá? Mas quer dizer, esse efeito ainda não foi estudado, então a gente não pode dizer que de fato ele existe. Então, isso é uma tabela só mostrando, né, a característica de cada um, as mutações de cada um, quando foi isolado, de onde foi isolado, e o nome das linhagens
dessas novas variantes. Próximo, Clarice. Então, gente, a gente está perdido, né? Mas a gente tem que sair daqui com um legado. A gente tem que saber o que a gente pode fazer a partir daí, né? As variantes estão aí, os vírus vão continuar mutando, não tem jeito, e essas mutações, tem que ficar muito claro para vocês, elas vão ocorrer muito mais à medida que o vírus replica mais, tá? Então, o que a gente deve fazer frente a essa problemática? A primeira coisa é realizar a vigilância dessas variantes, então a gente precisa rastrear e monitorar o aparecimento dessas variantes. Então, a gente tem que ter essa capacidade de fazer esses fingerprints, isolar essas variantes dos pacientes, né, para fazer esse monitoramento e esse rastreamento. A gente tem que avaliar futuramente como que essas variantes vão afetar a vacinação, né? Será que essa vacinação, a vacina vai ser menos eficaz frente a essas variantes? A gente não sabe, a gente precisa de fazer um controle sobre isso. E se isso acontecer, a gente não está totalmente perdido, a gente tem alternativas para poder contornar isso. Uma delas é fazer o redesenho dessas vacinas. Então, tem vacinas que a gente coloca lá o gene da spike para ser expresso e induzir a formação desse anticorpo neutralizante. Então, a gente começa a colocar agora o gene da nova variante lá dentro. Então, isso é redesenhamento de vacina. É possível fazer isso, né? Além disso, é possível também a gente combinar diversas vacinas para um mesmo indivíduo. Então, é possível a gente contornar essa situação, nem tudo está perdido. Entretanto, a gente está no meio da campanha de vacinação, nem todo mundo ainda está vacinado com a primeira vacina, então a gente está no trial clínico ainda da primeira vacinação, então a maior dificuldade é da gente introduzir esse redesenhamento e essa combinação é esse, mas isso é possível, tá? E o principal ponto que eu acho que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que depende muito da gente, da população, é interromper a transmissão, né? É controlar não só o aparecimento dessas novas variantes, como a transmissão dessas novas variantes. E isso a gente consegue através de distanciamento social e vacinação. Porque por mais que a gente tenha variação e esses anticorpos neutralizantes não funcionam 100% eficaz, eles acabam controlando um pouco essa capacidade dessa cepa infectar novas células, né, e aumentar essa carga viral e, consequentemente, a transmissibilidade dessa partícula viral. Então, eu acho que interromper a transmissão é um ponto importante que a gente precisa se educar e precisa educar a nossa população em relação a isso, né? Esse desafio ainda não terminou, a gente não vai conseguir controlar só pela vacinação, devido a todos esses motivos, e então é necessário sim que a gente consiga impedir essa transmissão e continue no isolamento social. Próximo. Então, a gente tem que sair daqui pensando que toda vez que o vírus replica, ele pode sofrer mutação. Vamos impedir a transmissão e o aparecimento, o surgimento e a transmissão dessas novas variantes, porque elas vão causar uma doença muito mais grave. Então, eu acho que era isso, corri aqui no finalzinho, fiquem em casa, se vacinem, né, e controlem aí essa transmissibilidade. Então, muito obrigada, Clarice, passo a palavra a você, se tiver tempo para algumas perguntas, fiquem à vontade. Nossa, que sede. Vamos lá, né? Olha... Muito rápido. É muito, muito bom. Nós aqui agradecemos. Tem uma pessoa aqui com a mão levantada, é a Jennifer. Vou abrir para algumas perguntas, pessoal, aí a gente só algumas mesmo, já são 10h10, né? E foi muito bom, professora. O tempo, quando a gente está num assunto maravilhoso, a gente nem vê o tempo passar. Quando eu olhei, já era 10 horas, então estava muito bom mesmo. Então eu abro, né? A Jennifer estava com a mão levantada, já baixou? Jennifer? Oi, professora, não.
Pode falar. Bom dia. Bom dia, Suzana. Eu achei muito interessante esse tema, né? Até então tive umas dúvidas também, que até cheguei a conversar com a Clarice, porque assim, eu tive Covid em outubro do ano passado, e em dezembro fizeram o teste rápido em mim, que é o do dedo, né? E que é igual destro. E aí deu positivo, tanto o IgG e o IgM. Só que aí eu fiz o do cotonete de novo, o PCR, e aí deu negativo. Só que aí em janeiro eu fiz de novo, deu negativo os dois, e aí eu tomei a vacina. Aí eu tomei a vacina e depois da vacina só está dando positivo. De lá para cá, como eu sou funcionária da prefeitura, eles estão fazendo teste todo mês. E no negativo, nem o IgG e nem o IgM. Você sabe me explicar o porquê? Então, a gente tem uma janela imunológica aí, né, entre o teste sorológico e o PCR. O PCR, ele vai detectar a partícula viral, né, o PCR padrão, né, parece que agora tem outros tipos aí de PCR, mas, em geral, o PCR detecta a partícula viral. A partícula viral, ela depende, né, de todo aquele ciclo de entrada do vírus e formação de novas partículas virais. Então, o teste PCR, ele positiva antes do que o teste sorológico, né? Então, é preciso que o sistema imunológico reconheça essa partícula viral e aí sim o linfócito B vai ser induzido a produzir esses anticorpos neutralizantes, que vão aparecer um período depois, tá? Então, como você foi infectada e como você foi vacinada, você vai ter anticorpos neutralizantes, independentemente de ter partícula viral transitando ou não, tá? E normalmente o primeiro anticorpo que é formado é da classe IgM, tá? Então, você forma IgM para depois formar IgG. Então, como você teve uma mistura, é isso que eu falo, você teve tanto infecção como vacinação, né? Todos dois induzem primeiro IgM e depois IgG. E em que momento você foi infectada, em que momento você foi vacinada, é que você tem que olhar para determinar a presença desse anticorpo no seu teste, tá? Isso não quer dizer que você está sendo reinfectada novamente, é aquilo que eu falei. A vacinação, ela não impede que você adquira o vírus, ela só impede que você tenha sintomas graves, né? E como você está na linha de frente, provavelmente você está se reinfectando e seu IgM nunca negativa, tá? Mas isso daí não tem a possibilidade de estar transmitindo para ninguém, tem? Sempre você vai ter a possibilidade de estar transmitindo. É isso que eu falo. Então, mesmo os vacinados, por isso que a gente tem que continuar usando máscara, né? Porque assim, eu fiz de novo dia 27 do mês passado e não negativa, entendeu? E aí os médicos também já falaram assim que o vírus está incubado, só que eu estou bem, aparentemente eu estou bem, entendeu? Só de vez em quando que me dá umas molezas, só que eles falaram assim que é normal devido o vírus, só que não negativa de jeito nenhum. Eu acho assim que existem dois pontos aí, sabe, Jennifer? Você pode estar sendo reinfectada constantemente, porque você está no meio, né, onde você permite que você seja reinfectada, né, com maior frequência do que uma pessoa que está em casa, vamos supor. Então, você pode ter partícula viral transitando no seu organismo e você ter a chance de infectar um outro indivíduo, tá? E pode também estar sendo gerados novos anticorpos por essas reinfecções e você ter classe IgM e IgG. Tá? Então, é igual eu coloquei bem aqui na palestra, a gente ainda não sabe, é um desafio aqui ainda para a gente entender tudo isso que está acontecendo. Mas, na dúvida, eu acho que você tem que se proteger sim, porque você pode estar transmitindo, né? Você pode transmitir essas partículas virais quando você tem IgM positivo. Aí deixa eu te fazer outra pergunta. Dia 22 agora eu tenho que tomar a segunda vacina. Segunda dose. E tem possibilidade de eu ficar pior?
Não, eu acho que a vacina, os efeitos colaterais das vacinas, né? Você tomou coronavírus, Coronavac? Não, eu tomei a sueca lá, a AstraZeneca. AstraZeneca, tá. Ela tem efeitos colaterais maiores do que, por exemplo, a Coronavac. Mas eu acho que você ficar doente por causa da vacina, não. É mais o efeito colateral que essa vacina vai te causar, tá? Só que é mais um vírus que está injetando, né? O medo é esse só. Então, mas aí é um vírus atenuado, né? Eles fazem teste de segurança antes de colocar isso no mercado. Se fosse assim, todas as vacinas de vírus atenuados, a gente teria a doença. Então, assim, a gente tem que pensar que a gente toma muita vacina de vírus atenuado e a gente não fica doente. Por que exatamente do coronavírus a gente vai ficar? Então, essa chance aí é muito pequena. É muito pequena. Acho que você não deve se preocupar. Você deve se preocupar muito mais em se reinfectar por essas novas variantes do que você desse vírus reativar dentro do seu organismo e causar novamente a doença. Eu acho que isso é muito raro. Tá? Ah, tá bom. Rodrigo? Entendi. Olá, doutora Suzana, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Mediante essa pandemia que nós estamos vivendo, hoje, eu sei que é difícil falar, né, porque tá certo, a Covid você sabe que ataca tecidos, principalmente os tecidos do pulmão, e hoje está dando muito ataque cardíaco nas pessoas, fora problemas renais, que muitos acabam sendo subjetivos a fazer diálise. Mas hoje, mediante a Covid, quantas variantes tem até o momento e quais das variantes é a mais preocupante? Todas são, mas sempre tem uma qual nós temos que se atentar mais por sintomas ou sinais. Você poderia me falar mais ou menos qual que seria? Olha, Ou predestinar isso? eu acho assim, eu podia ter trazido um gráfico que mostra que a frequência dessas variantes, ela varia de região para região, tá? Então, qual é o cenário atual das variantes no Brasil? Então, ainda muda de região para região. Então, por exemplo, na região sudeste, a gente tem muito do tal P2, que eu nem cheguei a falar aqui, porque senão ia ficar muito longa. Já na região nordeste, a gente tem muita P1. Então, eu acho que essa sua pergunta, ela vai depender da frequência das variantes daquele local, tá? As mais graves também vão depender dessas evidências de alteração do comportamento viral. Então, a variante da Inglaterra mostrou que houve um aumento da gravidade, né? Teve uma evidência de aumento da gravidade, mas não teve evidência de alteração desses anticorpos neutralizantes. Então, eu aumentei a gravidade da doença, mas, ao mesmo tempo, se eu injetar o anticorpo, se eu injetar a vacina, eles vão ficar mais protegidos. Enquanto que a brasileira, a P1, ela mostra, todas aumentaram transmissibilidade, isso é fato, isso é grave, então cada vez mais os indivíduos estão sendo contaminados por essas variantes, mas a variante brasileira, ainda não temos evidência do aumento da gravidade, mas além disso, ela mostrou alteração na neutralização desses anticorpos. Isso eu acho que é muito grave, porque isso pode diminuir a eficácia das vacinas atuais. Então, a longo prazo, eu acredito que essa cepa, né, ela possa se mostrar como uma cepa que a gente vai ter problemas, porque além de aumentar a gravidade, ela impede que essa vacinação tenha uma eficácia maior, né? Cláudia Forlim? Cláudia Forlim? Cláudia Forlim! Oi, Ai, estava procurando o microfone, gente, desculpa. Bom dia, Su. Bom dia, Cláudia. Que aula, hein? Toda vez que tem aula com você, eu fico encantada. Foi espetacular, mas assim, duas colocaçõezinhas mesmo, né, com relação a Jennifer e ao Rodrigo. A Jennifer, ela já tem uma doença autoimune, então pode ser que devido a gente já sabe que pacientes com doenças autoimunes têm mais dificuldade para negativação do vírus, né, por conta do todo o seu processo fisiológico.
E com relação ao Rodrigo... TGM ativo. Lembra quando eu falei no início da aula, gente, que o vírus... Que horas que o vírus replica muito? É quando ele acha um hospedeiro com o sistema imune debilitado. E a doença autoimune, ela altera a resposta imune. Então, provavelmente, o vírus nela está replicando o tempo todo. Uhum. Isso, que nós temos paciente soropositivo que está muito tempo por conta disso. Uhum. E com relação à falência renal, é porque o rim, ele é um órgão excretor, todos nós sabemos, e esses pacientes ficam muito tempo com sedação. Né? Então, além da influência viral, também tem o processo da sedação dos anestésicos induzidos na UTI. Por isso que uma grande maioria deles evolui, sim, com falência renal, tendo que evoluir com hemodiálise e outros probleminhas a mais. Mais uma colocação e esclarecimento para os meninos. Obrigada, Cláudia. Obrigada, professora Cláudia, sua linda. É isso, pessoal. A gente tem que pensar que quanto mais partícula viral, quer dizer que ele está infectando mais células. E o receptor ACE, gente, não existe só no sistema respiratório. Isso a gente já sabe, né? Então, pode ser que tenha também uma infecção dessas células e, como a Clarice falou, com a medicação, etc., tudo isso pode dar um efeito no sistema de filtração renal, no fígado. Então, a gente está vendo que o coquetel lá de prevenção, né, também está induzindo essa falência. Então, a gente tem que pensar em todos esses aspectos, tá? E não só culpar as variantes, embora elas causem doença mais grave. Bom, pessoal, eu sei que está ótimo, a gente ficaria aqui por horas, né? Mas já vamos finalizando, né, este momento. Professora, eu quero agradecer mais essa oportunidade da senhora partilhar conosco sua experiência, seu conhecimento. Muito obrigada. E não tendo mais nenhuma pergunta, eu dou por encerrada. Eu vou estar parando a gravação. Para o pessoal, eu vou baixar a gravação, depois eu disponibilizo no grupo dos representantes para que eles possam estar reproduzindo para vocês, tá bom? E bem como o material que a professora compartilhou também, eu vou disponibilizar para que vocês tenham conhecimento, tudo bem? É isso, professora, eu agradeço. Obrigada a todos. Se cuidem, se protejam, tá, gente? E fiquem em casa, quem puder. Tá bom. Obrigada. Um abraço. Outro. Tchau, tchau. Obrigada, viu, professora Suzana? Foi muito boa a aula.